Olá a todos e que a paz de nosso Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Qual é o meu chamado? Este é o assunto, a palavra que trago para cada um na reflexão de hoje. Mas antes eu peço, curtam, compartilhem e escreva quem não é inscrito, comentem. A palavra de Deus em Jeremias 1:5 diz: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, as nações te dei por profetas. O Senhor prepara nós antes mesmo que nós venha a este mundo. Cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos um desejo no nosso coração. Cada um de nós temos uma habilidade. E qual? Já despertou qual o seu chamado? Em que Deus está lhe chamando? Qual o seu desejo, aquele que arde no seu coração? Aquele que você sente que Deus está realmente lhe chamando e do qual é aquele chamado especial? Deus tem para cada um dos seus filhos um chamado, e o chamado é ardente, aquele que a gente sente especial. No entanto, nem todos percebem este chamado. Cada um, mesmo que não sirva a Deus, Deus dá, quando Deus prepara aquela vida para vir ao mundo, Deus já deixa tudo preparado, o que vai acontecer, como nós vamos servir, qual a nossa missão neste mundo. Uns é médico, outros são professores, outros são engenheiros, outros até agricultores, mas tem aqueles que têm aquele chamado especial, que é na obra de Deus. E aquele chamado na obra de Deus, infelizmente, é aquelas pessoas que mais são provadas. Por quê? Porque há uma afronta do inimigo das nossas almas que nos afronta, querendo impedir que nós façamos a obra de Deus. Quando nós sentimos aquele desejo e que nós sente neste mundo que nós somos aquela pessoa que talvez seja aquela mais pequenininha, seja aquela mais humilde, aquela que ninguém dá nada por a gente, nada por nada. Não existem essas pessoas simples, tímidas, que elas sentem aquele desejo e talvez elas digam até assim: meu Deus, eu nunca vou chegar lá. E muitas vezes ela nem tem aquele desejo. Muitas vezes ela nem percebe que tem aquele chamado, mas o Senhor vai trabalhando, vai moldando e muitas vezes coloca na enfermidade, outros há problemas de destruição, há problemas para que eles se rendam aos pés do Senhor e ali ele comece a servir a Deus. Outros nem precisa disto. Outros, quando tem aquela sede de servir a Deus, acha bonito, acha maravilhoso, mas, no entanto, a embriaguez deste mundo é tão grande que ela não consegue, só apela para depois, quem sabe, mas nunca chega lá. Mas a palavra revela em Mateus 22:14, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós somos chamados a servir a Deus. Quantas e quantas pessoas são chamadas? O mundo está assim, de crentes, de servos de Deus, mas nem todos se apercebem daquele chamado especial que Deus colocou na sua alma, no seu coração. No entanto, ele tem aqueles avisos. Muitos têm sonhos, ele sente
aquele ar diferente, ele sente aquele sentimento diferente. Quando ele tem aquela atração por aquele assunto, aquela palavra, ela tem aquela admiração, e é o moldar de Deus fazendo com que nós vamos nos aperfeiçoando, e chegue um momento que aí o Senhor diz: chegou a hora e vamos trabalhar. Nunca diga não, nunca diga não sou capaz, nunca diga não sou nada, porque Deus, quando Ele preparou cada um de nós, Ele já deixou preparado o que nós vamos ser, o que nós vamos fazer, em que nós vamos servir. Então, quando nós temos um chamado especial, muitas que nós não se apercebe, nós somos aquela pessoa que nós achamos que nós não somos capazes, e que Deus vai preparando, e que no entanto, aquela pessoa chega a ser uma surpresa para todos que ali conhecem, mas acha estranho, não acredita que Deus fez tudo isso na vida daquela pessoa, porque achava que aquela pessoa não era capaz. Mas os planos de Deus não são nossos planos. Os planos de Deus é aquele em que o homem não chega nunca no seu pensamento a perceber o plano de Deus e o desejo que Deus tem por cada um de nós. Nós devemos aceitar o chamado de Deus quando Ele é evangelista, é profeta, tem o dom de curar, tem o dom de simplesmente no seu silêncio do seu quarto de interceder por aquelas pessoas que estão necessitadas, por um familiar seu, por um conhecido seu, e muitas das vezes nem conhece, pelas nações, tem aquele desejo. Qual o nosso chamado? O nosso chamado é aquele que arde no nosso coração, é aquele especial. Nós temos emoções? Temos, mas é aquela sensação diferente, aquele desejo que leva nós a fazer aquilo ali. No meu caso, eu vivi o meu tempo inteiro a trabalhar, mas eu sempre dizia, olha a linhagem que Deus prepara, né? Eu sempre dizia, eu trabalho, mas vai ter o tempo de eu trabalhar para o Senhor. O meu desejo é trabalhar para o Senhor. E Deus foi trabalhando, Deus foi me libertando de muitas coisas que me impediam. Deus foi preparando. E no trabalhar de Deus, teve coisas que eu não entendi. Meu Deus, jamais eu pude imaginar que eu passaria por isso. Muitas vezes no silêncio do meu quarto, eu orando, Senhor, por que eu estou passando isso? Por que será? Meu Deus, me mostre, me dê uma linhagem, me dê o caminho, o que o Senhor quer fazer comigo. Eis-me aqui, eu estou para a tua obra, o meu desejo é trabalhar para ti. Prepara o caminho, isso era a minha oração, né? Prepara. Então, o Senhor foi preparando, o Senhor me deu sonhos tão revelantes, que ainda hoje eu tenho ele na minha mente. Meu Deus, e eu fiquei a imaginar o que significa, o que é que vem a ser. Por 2 dias seguidos, na mesma semana, um parecido. Meu Deus, o que é que Deus quer dizer com isso? E fui guardando. 1 ano depois, o Senhor me leva a gravar, a ter esse desejo e despertar de gravar o meu primeiro vídeo em plena pandemia. Meu desejo que eu tinha de servir a Deus, eu me sentia bem estar na casa do Senhor, eu me sentia bem familiarmente no meio da irmandade, eu me sentia bem.
eu me sentia bem naquela irmandade, naquela doutrina muito conservadora. Tudo isso eu me sentia bem, quer dizer, me sinto ainda bem. Mas eu pedindo a Deus, orando a Deus para que Deus preparasse, venha revelar o porquê que eu sentia esse desejo, porque eu tinha esse sonho, muitas vezes até visões, e o Senhor sempre, a impressão de espírito, algo vai acontecer comigo, eu tenho aquela impressão, hoje eu já sei que é o Senhor falando comigo, quando tem aquela impressão, às vezes eu não, é novato, é novidade, eu vou orar para que Deus tome um caminho, prepare aí. Quando acontece, eu vejo o que foi que Deus queria falar comigo. Enfim, é aquela situação que Deus vai preparando a cada dia na vida da gente. Então, eu comecei a orar e desejar, e aquele desejo foi aumentando e ardendo, aquela ardor espiritual, aquela ação sobrenatural na minha vida. E eu fui, então, foi acontecendo e chegou a vez, eu me despertei, Senhor, porque eu quero trabalhar para o Senhor e agora tudo fechado, ninguém sai de casa, nem as igrejas, a gente pode ir a culto, como é que eu faço para trabalhar para ti? E ali o Senhor foi preparando, foi me dando ideia, então eu gravei o primeiro vídeo, mas aí eu fui deixando ainda orando para saber se realmente era isso, e o Senhor foi preparando, até que o Senhor me despertou que através da palavra também quem está do outro lado também se beneficia, e quantas almas estão perecendo por causa e por a falta de uma palavra. Se a gente está na igreja, muitas vezes a gente não sai abastecido o suficiente para levar a mensagem para alguém. Imagine uma pessoa do outro lado sem nunca ter sem receber visita numa situação dessa. Olha o trabalhar de Deus. Deus fechou todo mundo em suas casas. Quantas e quantas vezes eu orava a Deus e dizia: Senhor, eu aqui nessa situação, eu desejo da tua serva estar na casa do Senhor. E agora, Senhor, como é que é feito? Nenhuma visita a gente tem os direitos de estar se visitando. Então, olha o trabalhar de Deus. Deus preparou, eu consegui. Fui me preparando, fui levando essa mensagem, fui falando da obra de Deus, e em cada mensagem que eu gravo, eu me sinto mais paz, eu me sinto mais realizada, eu sinto algo de Deus especial na minha vida, e estou continuando até quando Deus disser basta. Quando Deus disser não grave mais, eu também ali eu pararei, porque a obra é do Senhor. Então, o chamado da gente, a gente não diga não, a gente ore, peça a Deus: Senhor, é da tua vontade, me mostre o caminho, me mostre sinal, me mostre como é que eu devo fazer. É desse jeito que a gente temos que fazer para servir a Deus, porque cada um de nós temos uma missão, cada um de nós temos um chamado. Mas como diz em Mateus 22:14, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. No meio daqueles que é chamado a servir a Deus, tem aqueles escolhidos no meio deles. Olha um detalhe: quando a gente pega grãos para escolher, feijão, arroz, enfim, a gente pega aquela porção, mas ele não vai escolher. Mesmo assim, o nosso Deus vai escolher qual daquele realmente ele tem realmente negócio, aquele chamado que ele está querendo, porque todos têm chamados. E quando a gente tem um chamado e a gente diz não, a gente enterra o nosso talento. Nós não podemos enterrar o talento, porque
Cada um de nós, quando Deus preparou para vir a esse mundo, toda história ali é escrita. Toda história, toda documentação ali é feita, como quando nasce uma pessoa, um ser, um recém-nascido. Toda história ali é contada, hora, minuto, peso. Nós também, o que vamos fazer, o que vamos ser. E então, nós é que dizemos não, somos desobedientes e nós não damos atenção, pois do outro lado existe influências negativas tentando atrapalhar, tentando nos embriagar e nos distrair para que nós não dê atenção e nem perceba o trabalho e o chamado do nosso Deus. Por isso, temos que estar percebido e dar muita atenção em que vamos servir a Deus. Cada um de nós temos a nossa missão, não esqueça, cada um de nós temos a nossa missão. Deus preparou, cada um não foi para dizer, eu não sou nada, eu não tenho nada. Temos sim, nós somos herdeiros do Rei, nós somos herdeiros do Pai. E nós, agrada a Deus, Deus fica alegre com cada um de nós, porque quando Deus fez o mundo, que fez o homem, ele parou e ficou maravilhado. Quando um pecador se converte e se dispõe a servir a Deus, ele com certeza também fica maravilhado. Temos que estar percebido para esta realidade que Deus tem para cada um de nós. Amém? Que Deus vos abençoe. Que Deus desperte a cada um o seu chamado. Um detalhe, ore a Deus, peça a Deus, preste atenção qual daquele desejo que o Espírito Santo vai fazendo nascer em você, qual daquele desejo é especial, qual daquele desejo tem aquela atração mais especiais, qual daquele desejo faz arder no seu coração. Amém? Sendo assim, você passa a perceber. E não diga não se o chamado você achar que não é capaz, porque o Deus que prepara o terreno, ele dá as ferramentas. Amém? Que Deus vos abençoe. Não esqueça, curta, compartilhe. Quem não é inscrito, se inscreva, comente e que Deus vos abençoe a todos. No nome